Quero saudar a igreja com a paz de Jesus, amém? Você pode ficar de pé, nós vamos ler o texto da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 4, Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, eu estou na NVI. Que bom que você está aqui, viu, queridos? Mais um domingo, servindo ao Senhor Jesus, estando na casa do Senhor para ouvir a palavra dEle. Também aqueles que vieram aprender na escola, dominical, uma bênção também. Você que não pôde vir, que está em casa, no seu trabalho, está viajando, está nos assistindo, que Deus também visite a sua casa, o seu coração, e que você tenha a oportunidade de celebrar conosco aqui ao Senhor Jesus em louvor e adoração a esse Deus que é maravilhoso. Graças a Deus por mais um dia que Ele nos deu. As misericórdias dele se renovaram, amém? É esta manhã, por isso estamos aqui. Diz assim a palavra do Senhor: digno és tu, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Somente o Senhor é digno. Eu não sei se o seu coração anseia pelo Senhor, não sei se o seu coração anseia buscar pelo Senhor. O meu coração está sempre buscando o Senhor, buscando adorar ao Senhor, buscando a paz do Senhor, porque Ele é digno também de receber as nossas palmas, de receber o nosso louvor, de receber a nossa adoração, a adoração e o louvor da igreja. E para isso é que nós fomos criados. E antes de nos unirmos em louvor, eu queria que você se unisse cumprimentando o irmão em Cristo Jesus, ou a irmã em Cristo Jesus. Dê a paz do Senhor. Se você puder, abraço, dê um cheiro, saudem uns aos outros aí com ósculos santos. E vamos cantar, vamos buscar ao Senhor junto, vamos conhecer o Senhor, vamos nos aprofundar na graça do Senhor. Aleluia, que bom que você está aqui. Como família agora, eu te convido a buscar ao Senhor. Vamos nas palmas assim, ó. Vai comigo assim, ó. Tá bonito, pode ficar melhor, hein? Vai lá, ó. Ok. Agora estamos organizados para cantar. Aleluia. Cante assim: eu te busco. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, na hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te. Este teu pulmão e cante assim: Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Pode ficar bonito a igreja cantando mais forte. Senhor, Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais.
vai cantar comigo assim, prosseguindo, amém? Vamos para o alvo. Seguindo para o alvo eu vou. O que você vai conquistar? Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Ergue as suas vozes, Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, quero ver a igreja. Quero tocar-te. Mais uma vez, Senhor. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém, Jesus. Glória a Deus. Seguir a Jesus, sentir a tua presença. Ele vai na frente, guerreando as nossas batalhas. Amém? Nós cantamos, eu vou lutando, nada pode nos impedir, porque na frente vai Jeová, que é o nosso cavaleiro. Amém? É Ele a quem nós adoramos. Muito bem. Vamos lá, Jeová. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão. Sim, eles cairão. Diga Jeová. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão. Eles cairão. Sobre tua vida, amado, sobre tua vida, ó meu irmão. Encantamento sobre tua vida, ó meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma chama que arde no teu arraial. Ouve-se viva de júbilo. No teu arraial, ouve-se viva de júbilo. Jeová, Jeová, tá bonito. Todos os teus inimigos cairão. Eles cairão. Diga Jeová. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão.
cairão. Agora profetiza com teu irmão assim, ó. Sobre tua vida, ó meu irmão, Deus abençoe você. Não vale encantamento. Sobre tua vida, ó meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem, está aqui neste lugar. Existe uma chama que arde no teu arraial. Ouve-se, dá um viva de júbilo ao Senhor Jesus. No teu arraial, ouve-se viva de júbilo. A igreja, Jeová é o teu cavaleiro. Quero ver vocês. Cairão, eles cairão. Mais uma vez a igreja, Jeová, Jeová, tá bonito que cavalga. Todos estão derrotados, amém. Cairão, eles cairão. Eles cairão, cairão, diante de ti, eles cairão, cairão. Bem mais forte aqui assim, ó. Eles caem, nada pode conosco, irão diante. O Senhor está conosco, amém. Cairão, diante, todos os inimigos serão derrotados. Cairão, diante de ti, para acabar. Cairão, diante de ti. Palmas para o Senhor Jesus, bem forte, alegre. Aquele que nos dá vitória, sempre nos dará vitória pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia, aleluia, graças a Deus. O que você faz com tanta vitória? Agora vem, o que você faz com tanta vitória? Eu estou na luta, mas estou ganhando. Acabamos de brincar agora, sem lutas não há derrotas, né? Falamos ali agora. Sem lutas não há derrota, é ótimo. Com Cristo Jesus não há derrotas. A gente luta, a gente vence, a gente segue adiante, porque o nosso Deus está conosco, aleluia. Então quando a gente luta e tem vitória, a gente se derrama aos pés do Senhor. Quero te convidar a louvar se derramando a esse Jesus tão maravilhoso. Você faz me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.
Mal senti o teu toque, por tua bondade liberta o meu ser no calor desse lugar. Se derrama, igreja, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és bom. A igreja cantando, me derramar. Vocês cantam. Estenda a tua mão um pouco para o Senhor assim, ó. Aleluia. Dizer-te, clame ao Senhor, diga que é grato. Aleluia. Me derramar, dizer, mais uma vez, nos derramar. Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, aleluia. Te preciso. Dizer que somos gratos, Senhor. Me derramar, dizer que és formoso. Me derramar, dizer que nós te amamos, Deus. Nós te amamos, Jesus. Como queremos estar contigo, sentir a tua presença. Aleluia. Queremos habitar com o Senhor. Formoso. Aleluia. Aleluia. Palmas para Jesus. Salmo de Davi, no Salmo de número 4, no verso 1, ele vai dizer o seguinte: responde-me quando clamo, ó Deus, faz-me justiça, dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. É interessante que o rei Davi aqui, todos nós conhecemos Davi como um grande salmista, como homem segundo o coração de Deus. Todos nós conhecemos Davi como aquele homem que era impetuoso, um homem de guerra, um conquistador. Mas aqui no verso 1 do capítulo 4, Davi está pedindo a Deus algo interessante. A primeira coisa que ele pede a Deus é: Senhor, faz-me justiça. A injustiça estava diante dele, estava passando por uma conspiração para tentar derrubá-lo do trono. Então ele clama ao Senhor e diz: Senhor, eu preciso da sua justiça, eu preciso da sua intervenção. E no verso de número 2 ele vai dizer o seguinte: dai-me alívio da minha angústia. Apesar dele ser homem segundo o coração de Deus, ele também passava por algumas angústias da vida. Talvez você tenha entrado aqui nessa manhã falando: Senhor, eu vou para o templo, eu vou para o culto, eu vou para a tua casa, eu vou me reunir com os meus irmãos, mas só o Senhor sabe da angústia que a minha alma tem vivido. Só o Senhor sabe da angústia que eu tenho passado. Talvez você esteja aqui neste lugar, talvez você esteja aqui louvando, adorando ao Senhor, mas talvez você esteja assim como Davi, com a sua alma angustiada. Davi estava orando, Davi estava clamando, mas a sua alma estava angustiada. Não é porque eu estou vivenciando, passando por um tempo de angústia, eu não vou clamar a Deus, aquele que pode me livrar da angústia. Talvez você esteja aqui nessa manhã cantando, mas com sua alma angustiada. Talvez você esteja aqui falando: puxa vida, quem sabe se eu não entrar no templo, quem sabe se eu não entrar ali no local do culto, quem sabe Deus não tire de mim a minha angústia. Talvez você esteja aqui ainda vivendo angustiado. Davi estava orando, mas ele estava
angustiado. Mas ele termina primeiro dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Essa é a certeza que nós temos, que mesmo em meio às angústias da vida, mesmo em meio às tribulações da vida, mesmo em meio às dificuldades da vida, nós temos um Deus que ouve as nossas orações. Então, na angústia nós podemos reclamar, na angústia nós podemos lamentar, na angústia nós podemos tentar arrumar culpados, na angústia nós podemos fazer muitas coisas, mas também na angústia nós podemos levar os nossos pensamentos a Deus e clamar a Ele: Senhor, tira de mim aquilo que homem nenhum consegue fazer. Tira de mim a angústia que os ansiolíticos não conseguem tirar. Tira de mim aquilo que os terapeutas não conseguem fazer. Senhor, entra no mais profundo da minha alma e trata com a minha alma, essa minha alma que está angustiada, essa minha alma que está sofrendo, essa minha alma que está em dor. E Ele vai dizer: sabe por quê, Senhor? Tenha misericórdia de mim. Nós vamos orar nessa manhã pedindo exatamente isso a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Apesar dessa situação, tenha misericórdia. Eu sei que o Senhor pode agir com misericórdia, porque eu sei que o Senhor ouve as nossas orações. Deus não está com seus ouvidos tapados e nem com as suas mãos encolhidas, como Isaías vai nos dizer no capítulo 59, verso 1. Os ouvidos do Senhor estão destampados e os seus braços estão estendidos para nós. Amém? Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Fale agora para o Senhor quais são as suas angústias. Não é porque nós estamos no templo, não é porque Deus nos ama, não é porque nós fazemos coisas certas, e muitas vezes a nossa alma não vai passar por angústias. A Bíblia diz nos evangelhos que até Jesus, quando estava no Getsêmani, passou por uma angústia profunda, ao ponto de suar sangue. Isso é algo pertinente ao ser humano. É algo pertinente enquanto nós estivermos na terra. Mas nós temos um Deus que nos ouve. Nós temos um Deus que age com misericórdia. Nós temos um Deus que pode nos livrar dessas angústias. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa manhã. Clamamos a Ti, Senhor. Assim como Davi, um momento difícil da sua vida em que as pessoas que eram próximas dele estavam tentando conspirar, ou estavam conspirando contra ele, para tirá-lo do trono. Pessoas que eram próximas dele estavam tramando para tirar a vida dele. E é nesse momento de dor, neste momento de tribulação, é neste momento de profunda angústia que ele se lembra que ele não estava sozinho. Muitas vezes, Senhor, quando as pessoas nos abandonam, nós nos sentimos sozinhos. Mas nós não podemos nos esquecer, como o autor da carta aos Hebreus diz, no capítulo 3, verso de número 6, que o Senhor nunca nos deixará, o Senhor nunca nos desamparará. Foi a Tua promessa para os discípulos, quando o Senhor foi levado ao céu, e o Senhor disse a eles que o Senhor estaria conosco todos os dias. No tempo de paz, no tempo de angústia, no tempo de paz, no tempo de batalhas, no tempo de bonança, mas também no tempo das grandes tempestades da vida, o Senhor se faz presente. E às vezes, Senhor, o que falta para a nossa alma encontrar sossego, encontrar paz, é clamarmos a Ti, é orarmos, é confiarmos naquele que tem a âncora para que a nossa vida, para que a nossa embarcação possa encontrar sossego em meio às grandes tempestades da vida. Por isso, Senhor, nós oramos, porque sabemos que o Deus de Davi, o Deus do Salmo 4, é o Deus que ainda traz calmaria para as angústias no qual nós vivemos. Senhor, haja com misericórdia e ouça, Senhor, a oração do Teu povo, a oração que nós fazemos nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar, por favor? Nós vamos para o nosso IEBV News. Fala, família IEBV, eu sou a Gabi e estamos iniciando mais um IEBV News. Solta a vinheta!
E toda terça-feira, às 19h30, nós temos o nosso culto Encontro de Fé. Nesta terça-feira, dia 28 de julho, teremos a presença do pastor Jabes Menezes. E estes aqui serão os nossos preletores do mês de agosto, iniciando com o pastor Bruno Santos, do Rio de Janeiro. Além disso, durante o culto Encontro de Fé, ocorre simultaneamente os encontros Embaixadores e Mensageiras do Rei, para meninos e meninas de 9 a 17 anos. Ficou interessado? Entre em contato com o pastor Fábio no QR Code que está aparecendo aqui na tela. E seguindo com as nossas programações semanais, toda segunda-feira as Mulheres de Fé se reúnem às 18h40. Nas quartas-feiras, às 15 horas, no auditório Edith Rocha, temos o culto Tarde da Vitória. Nas quintas-feiras, temos o culto Palavra e Vida, também no auditório Edith Rocha, às 19h30. Você é jovem e tem entre 12 e 29 anos e não está sabendo das novidades? Então fique atento, nós teremos a nossa Vigília Wake, Aviva-nos. A entrada é gratuita. Faça sua inscrição pelo site ou pelo aplicativo da IEBV. Venha, estamos esperando por você. Também teremos a nossa Conferência da Juventude nos dias 14 a 16 de agosto. O investimento é apenas de R$40 e você pode fazer a inscrição pelo site ou pelo aplicativo da IEBV. Venha celebrar e cultuar a Deus conosco. E seguindo com a programação da Juventude aos sábados, todo primeiro e terceiro sábado do mês, temos o culto Live Hive, que acontece sempre às 19h30, para jovens solteiros de 18 a 29 anos. E para você que tem um pouquinho mais de 29 anos, todo segundo e quarto sábado do mês, às 19h30, ocorre o culto dos Jovens Mais. Já iniciamos o segundo lote para as inscrições do Retiro Uma Vida que Faz Sentido para jovens de 18 a 29 anos. Será no sítio Catavento nos dias 28, 29 e 30 de agosto. Você não pode perder. Faça sua inscrição agora mesmo no site da igreja. Eu sou o Sansão. Estou aqui para dar um recado. Vem aí, em outubro, IEBV Kids Mundo Feliz 2026. E como vocês podem ver, não haverá IA, muito menos telinha. Teremos sim brinquedos e brincadeiras de verdade com muita diversão. Aguardem maiores informações. Fique com Deus e não esqueçam, não sejam desobedientes, porque o resultado vocês conhecem bem. E abrimos as inscrições para o Dia dos Pais e IEBV Kids 2026. Prepare-se para um dia inesquecível. Teremos churrasco e muitas brincadeiras. Então faça sua inscrição através do site iebv.com.br/loja ou no nosso aplicativo IEBV. Lembrando que o investimento é de R$50 por pai e R$10 por criança. As vagas são limitadas, então faça sua inscrição e não deixe de participar conosco. Estão abertas as inscrições para os cursos de edificação pessoal e familiar. Na grade desse segundo semestre, já temos preparado para vocês Homem ao Máximo, Mulher Única, Mulher que Prospera, curso de noivos, casamentos saudáveis e entre outros. Então você não pode ficar de fora, invista no seu casamento, no seu noivado, na sua família, na sua casa. E na grade de cursos desse semestre nós temos uma novidade para vocês, um curso intitulado Pais para um Tempo Como Esse, que é destinado para você que sofreu um processo de separação, viuvez ou a gravidez prematura. Estamos preparando este curso para vocês no formato terapêutico, uma novidade para atender as necessidades da família da IEBV. E faça a sua inscrição pelo telefone que aparece aqui. Segundo semestre, cursos de edificação pessoal para você e a sua família aqui na IEBV. E no próximo domingo, no culto das 18h30, teremos o nosso momento de ceia do Senhor, cumprindo uma das ordenanças que Cristo deixou para nós. Venha celebrar e participar dessa comunhão conosco. E assim encerramos mais um IEBV News. Se você perdeu e quer revisar algumas informações, acesse o nosso Instagram, @IEBVOficial, o nosso site ou o nosso aplicativo. Lembre-se, o culto já começou, então deixe o celular sempre no silencioso. Tchau, até a próxima! Olá, família IEBV. Meu nome é Tatiana. Eu sou membro aqui da igreja há 8 anos. Eu venho falar um pouquinho hoje com vocês sobre a Escola Bíblia Sistemática, o que ela tem influenciado a minha vida. Eu posso dizer para vocês que muita coisa mudou sobre a minha maneira de ler as Escrituras.
Já frequentei outras escolas bíblicas, mas igual aqui na igreja, é a primeira vez que eu vejo os módulos como são separados. Hoje eu estou terminando o Antigo Testamento. Muito bom por sinal, tá? Tenho aprendido cada vez mais, tenho lido mais a Bíblia e tenho estado em constante estudo. Então, com tanta ferramenta, eu convido você a participar. Eu sei que é cansativo, vem de uma jornada de uma semana muito cansativa, todos nós viemos. Eu sei que muitos têm afazeres, mas devemos colocar como prioridade na nossa vida a palavra do Senhor. O próprio Jesus disse que erramos por não conhecer as Escrituras. Então devemos nos procurar conhecer cada vez mais. E a igreja em si faz isso por nós. Basta que nós venhamos e fazemos o nosso papel. Porque não é qualquer lugar, qualquer igreja que eu vejo essa disponibilidade como aqui tem na EBV. Estamos num tempo que devemos nos aprofundar na leitura e construir raízes profundas na palavra de Deus. Para que quando o vento vier, nós não possamos cair por causa de qualquer coisa, de qualquer palavra dita, que a gente não conhece as Escrituras do Senhor. Então devemos nos firmar na palavra de Deus e no conhecimento principalmente, para podermos distinguir o certo e o errado. Então eu venho aqui convidar vocês para participar da nossa Escola Bíblica Sistemática. Pode entrar no nosso site, fazer sua inscrição no site da EBV, ou também pelo nosso aplicativo da EBV também. Aqui fica a minha sugestão para vocês. Muito obrigada. Pronto, segura aí para mim, só um minutinho, por favor. Isso, segura aí, a gente já vai falar sobre isso. Deixa só eu dar algumas informações aqui, uma informação, na verdade, importante sobre a nossa Escola Bíblica Sistemática. Nós temos, então, aqui a nossa Escola Bíblica Sistemática, né, que já vem funcionando já há algum tempo. Eu gostaria que os irmãos me ajudassem ali a passarem a nossa projeção. Nós começamos aqui da seguinte forma: você que ainda não é membro da nossa igreja, você que ainda não é batizado, você que ainda não passou pelas águas, de forma consciente, tomando então essa consciência de entregar a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você que quer fazer isso, nós temos aqui a primeira sala é Princípios da Fé Cristã. Nós falamos um pouco sobre a doutrina, sobre os fundamentos cristãos. Então, Davis, eu gostaria de saber um pouco mais sobre o batismo, por que eu tenho que batizar, se eu tenho que me batizar, se eu tenho que passar pelas águas. Queria conhecer um pouco mais sobre isso. Então, você pode, então, participar dessa sala. Essa sala você não precisa fazer a sua inscrição. A partir, então, dessa sala, que é a maturidade cristã, você precisa fazer a sua inscrição, porque nós trabalhamos de forma modular e de forma crescente, né? Ou seja, você, de repente, tem uma curiosidade de saber um pouco mais sobre o período intertestamentário. O que aconteceu ali entre o livro de Malaquias até o início do Novo Testamento, aqueles 400 anos de silêncio. Antes de você fazer isso, nós te convidamos, então, a trilhar uma jornada. Você também talvez você esteja curioso de saber um pouco sobre Apocalipse. Nós temos uma jornada aqui que nós trilhamos, porque nós entendemos que o conhecimento, ele é progressivo, ele é gradual. Então, nós começamos aqui com este módulo, tá? E você pode fazer a sua inscrição gratuita. Eu estou pedindo para você fazer isso, porque nós vamos ficar com o nosso site aberto para as inscrições até amanhã, tá? Davidson, por que até amanhã? Porque a gente precisa se organizar, né? O mundo foi feito de forma organizada. Deus não criou tudo num dia só, é ou não é verdade? Ele não foi criando as coisas dia após dia, até ele chegar no homem. Ele só cria o homem depois que ele havia criado o jardim para aquele homem cuidar do jardim do Éden. Então, é assim, né? A gente às vezes tem uma mania de deixar tudo para a última hora, de forma desorganizada, né? Até aproveitando também que o jantar que vai acontecer domingo que vem das mulheres, já sábado já foi encerrado também, né? Então, olha aí como é que começa. Desenvolvimento cristão, nós temos a maturidade, o molde de servo e como a Bíblia chegou até nós. Depois nós vamos para a cruz de Cristo. Da cruz de Cristo, nós passamos então para o terceiro módulo. Cada módulo é um semestre, onde você vai aprender sobre o Antigo Testamento, o Novo Testamento,
Aí sim, Antigo Testamento 1, Antigo Testamento 2, cada um semestre. Depois você vai aprender sobre Novo Testamento 1 e Novo Testamento 2. Você chega em Apocalipse, liderança. Depois você vai estudar sobre personagens do Antigo Testamento, mais um semestre, personagem do Novo Testamento, Cristologia. É muito bom, gente, a gente saber que a gente está entrando num lugar onde a gente já sabe qual o caminho que a gente vai trilhar. Então é exatamente isso que nós fazemos aqui na nossa Escola Bíblica Sistemática. Você está entrando sabendo qual caminho você vai trilhar. Mas se eu não gosto da Escola Bíblica Sistemática, eu gostaria de fazer a Escola Bíblica Tradicional, não tem problema. A irmã Zenaide já há cerca de 20 anos, uma excelente professora, uma mestra aqui no conhecimento bíblico, ela também tem a Escola Bíblica, eles estão estudando o livro de Jeremias, cada semestre ela estuda então um tema diferente. É importante você, como igreja, você como um cristão, você que fala que ama Deus, nós precisamos conhecer as Escrituras Sagradas. Então a igreja tem te favorecido isso aí, nessa Escola Bíblica Sistemática, onde você vai adquirir aí o conhecimento das Escrituras, e lembrando daquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 22, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então não adianta a gente falar que a gente conhece, que a gente tem poder, se a gente não conhece as Escrituras Sagradas. Então faça a sua inscrição pelo site ou pelo aplicativo da IEBV, tá? Junte-se a nós, esteja aqui todos os domingos às 9 horas da manhã e tenha esse conhecimento das Escrituras, da Palavra de Deus. Agora sim, nós temos aqui, gente, a irmã Melissa e o Hamilton. Na verdade, o Hamilton ele é professor da nossa escola bíblica, inclusive, para aqueles que falam inglês, para aqueles que já estão aí na escola bíblica aí do Hamilton, a partir desse semestre agora também, nós vamos ter então escola bíblica em inglês funcionando também de forma sistemática. Eles estão começando agora com maturidade cristã, já traduziram maturidade cristã, molde de servo, como a Bíblia chegou até nós. Então, você que fala inglês, não é to be or not to be, the book on the table, não. É para você que já fala inglês, você que quer treinar o seu inglês aí. Então, nós temos essa escola bíblica também em inglês, tá bom? E nós estamos fazendo aqui, juntamente com a Milton, todo mês agora, o nosso momento missionário. Nós temos alguns missionários espalhados pelo mundo. Nós sustentamos 5 missionários, Cada um deles está em um continente deste mundo. Isso aí você pode adquirir também no site da nossa igreja, no Instagram, nos panfletos. Você pode estar orando por eles. Então, nós estaremos entrando em contato uma vez por mês e trazendo para vocês aqui o que esses missionários têm passado no campo. É muito importante, gente. Eles não querem apenas o nosso sustento. Eles querem também de nós a nossa oração. E nós precisamos orar por esses irmãos. A gente não sabe as dificuldades que as pessoas estão vivendo. Nós estamos vendo aí agora, isso infelizmente não é noticiado, porque é na África, mas quem está atento sabe, milhares de cristãos estão morrendo na Nigéria por conta da perseguição. São milhares de cristãos. As TVs não estão noticiando, ninguém está falando nada sobre isso, mas nós estamos vendo, sabemos que milhares de cristãos estão morrendo. Crianças estão morrendo simplesmente por não negar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Aqui é muito confortável para nós. Nós temos um culto, uma igreja muito confortável. Mas existem pessoas que estão fazendo cultos, neste momento, em lugares subterrâneos, porque o Estado tem perseguido. E a gente precisa sustentar esses irmãos em oração. Amém? Vamos ver um pouquinho do trabalho missionário, 1 minuto e meio, trabalho missionário que foi feito lá nas regiões ribeirinhas pelos nossos irmãos Hamilton e Melissa. Como, pois,
que não ouvirão. Amém. Glória a Deus. Deus continue abençoando a Milton e Melissa. E a Milton está com a incumbência de ser o nosso porta-voz aí entre os nossos missionários também, para trazer as notícias missionárias, né, do campo aí, dos nossos missionários de missões mundiais. Tá bom? Eu quero dar continuidade ao culto e nós vamos estar orando aqui. O nosso irmão Davi, ele escreveu um livro chamado Legado, continuando a história que não comecei. Então, você pode, se você está com problema de mosquito na sua casa, você tampa aqui a cara do Ismael, irmão, acaba até da dengue, vai embora. E isso é um santo remédio, né? Mas, graças a Deus, teve a foto aqui do Ismael também, para não deixar a capa tão feia, né? Então, trouxe aí a beleza. Irmão Davi tem um chamado aí, né, político, e nós acompanhamos ele já há algumas décadas e temos visto como Deus tem o abençoado. Ele escreveu esse livro, ele gostaria de estar dedicando esse livro ao Senhor. Ele falou: Deus, isso aqui é minha igreja e eu gostaria de estar lá fora também, fazendo então, assinando esse livro, fazendo uma dedicatória para todos os irmãos que quiserem, depois no final do culto, adquirir um deste exemplar. Então, depois, no final do culto, ele estará lá fora, tá bom? Se você quiser conhecer um pouco mais da biografia aí do irmão Ismael, do Davi, porque, na verdade, fala sobre essa trajetória aí, esse legado aí, né? Um legado onde ele mesmo diz: eu não comecei, mas meu pai deu início, eu estou, então, nesse legado aí político. Então, nós vamos estar orando agora. Eu vou pedir para a família do Davi vir aqui na frente. Está aqui, eu estou te procurando, não estava te vendo. Eu vou pedir aqui para a família dele vir aqui na frente. Nós vamos estar orando, dedicando esse livro aqui ao Senhor. Tá? E lá fora, ele estará lá, então, fazendo essa dedicatória para aqueles que quiserem, então, adquirir este livro. Amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, pedimos que este livro seja como um bálsamo para a vida daqueles que estão necessitando, Senhor, de bálsamo, mas também seja um livro, como nós vemos aqui nas páginas deste livro, um livro de encorajamento, Senhor, para este tempo, onde pessoas possam se levantar com ousadia, com coragem, lembrando que o Senhor tem uma história já determinada para cada um e que nós possamos trilhar aquilo que o Senhor tem preparado já para as nossas vidas. Nós pedimos as suas bênçãos sobre a casa, sobre a família de Davi, assim como do nosso irmão Ismael, que o Senhor continue abençoando essa família tão querida e tão amada aqui por nós, aqui nessa igreja. Nós oramos, abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe. Obrigado, Davi. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios, capítulo de número 8, o seguinte. Deixa eu ler esse texto aqui com você. Muitas vezes nós lemos o capítulo 9, mas eu amo esse capítulo 8 aqui, porque ele vai dizer o seguinte: agora, irmãos, nós queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Olha só, ele está falando para a igreja de Corinto. Está dizendo: eu quero que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, no meio das mais severas tribulações, a grande alegria e a extrema pobreza deles
transbordaram em rica generosidade. Opa! Isso aqui é maravilhoso. Porque muitas pessoas falam que a prosperidade está na questão financeira. E Paulo está dizendo o seguinte aqui no verso de número 2. Na mais severa tribulação, eles tiveram alegria. Na mais severa pobreza, eles transbordaram em rica generosidade. Nós podemos ter alegria nas tribulações e com Deus nós podemos ser generosos mesmo em meio à extrema pobreza. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. E isso surgiu, igreja de Corinto, por iniciativa própria dos irmãos da Macedônia. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Que coisa linda isso. Está falando assim, olha, dar não é dor, dar para mim é privilégio. Dar para mim é satisfação, participar desse momento é satisfatório. E ele vai dizer por quê? Aí ele termina aqui o verso 5. Eles não somente fizeram o que nós esperávamos, mas eles entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Há umas 2 semanas atrás, o irmão veio aqui dar um testemunho, falando que ele iria se batizar. Falou assim, pastor, eu vou me batizar. Eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Foi no final de culto. Mas eu quero lhe dizer, eu já sou dizimista. Eu já estou participando e agora só falta só batizar. Mas quando eu olho aqui o verso de número 5, eu vejo o seguinte, não existe uma pessoa que se diz salva, que Jesus é o Senhor, que antes dele participar desse momento de contribuição, não tenha dado primeiramente a sua vida. É o que a gente vive falando aqui, é o que Paulo está dizendo aqui no verso 5. Deus não quer dinheiro, Deus quer a nossa vida. Deus não quer dinheiro, Deus quer os nossos sonhos, os nossos projetos. Quem foi que disse que Deus quer dinheiro? O que Paulo está dizendo aqui, ó, eles contribuíram. Muito bom. Eles deram mais do que eles puderam e eles deram no momento de extrema pobreza. Eles participaram no momento da mais severa tribulação, eles participaram. Então não é dinheiro, é a alegria do reconhecimento da graça de Cristo Jesus na nossa vida. Não é dinheiro, é reconhecer a graça, porque quem recebeu a graça, age com graça. Agora, quem não recebeu a graça, não vai agir nunca com graça. E aí o que Paulo termina dizendo aqui, eles se integraram primeiramente a Deus. Só depois que nós nos entregamos a Deus, é que nós podemos nos entregar ao nosso próximo. Você sabe por que muitas pessoas têm dificuldade de participar, mesmo sendo uma igreja missionária, mesmo sendo uma igreja hoje que tem 2 casas lares, uma igreja com as 2 casas repúblicas. Heine, quando é que vai ser realmente a inauguração aqui da nossa casa república Meninas? Está para acontecer o que? Mês que vem? Agosto ou setembro? No mês 22 de agosto, mais uma casa república. Estão parando não, gente. Mas sabe qual é a dificuldade que nós temos de participar, de nos dar aos outros? Isso é um momento de reflexão, porque nós não estamos falando de dinheiro, pelo amor de Deus. Quer ficar com seu dinheiro? Fica. Graças a Deus, essa igreja não precisa de dinheiro, porque o dono dessa igreja é o dono do ouro e da prata. Se vier pouco, nós vamos saber administrar. Se vier muito, nós vamos continuar fazendo missões. Se você não quiser participar, Deus vai mandar ímpios aqui para que nós possamos continuar. E eu falo isso no momento em que talvez seja o momento em que pessoas mais doaram dinheiro neste mês, que foi o mês de julho de 2026. Os nossos tesoureiros estão aqui. Nós não estamos falando de dinheiro, gente. Nós estamos falando de pessoas serem participantes do projeto de Deus. Porque ninguém dá dinheiro sem antes se dar. Ninguém participa sem antes se doar. Deus não quer dinheiro, Deus quer a nossa vida. E quando nós entendemos a graça do Senhor, nós somos cooperadores neste mundo para a extensão da graça de Cristo Jesus a toda criatura. Que Deus te abençoe. Lá atrás, seu irmão com máquina de cartão de crédito, débito, os irmãos estarão passando também.
sempre exaltar seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado do céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado do céu. Eu louvarei, ele é exaltado, pra sempre exaltado seu nome. Vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado do céu. Rei exaltado. A igreja canta com a gente. Pra sempre exaltado seu nome, louvarei. Pra ficar bonito, fica de pé com a gente assim, vem cá. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado do céu. Ele exaltado, canta assim. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Eu louvarei, ele exaltado, pra sempre exaltado. Seu, enche o pulmão e cante forte assim. Aleluia. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Quero ouvir o coral bem forte mais uma vez. Ele exaltado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Nós estamos numa série no livro de Amós e nós estamos falando aí sobre Deus, o povo do Senhor e o envolvimento na questão da política. Quando nós falamos política, nós não estamos falando de partido, tá? Mas nós estamos falando aí então da ordem da sociedade, da ordem de uma cidade. Eu quero dar continuidade naquilo que nós falamos então no capítulo 1, e eu quero ler então com você hoje aqui, fizemos já a introdução do livro de Amós, e eu quero então falar com você hoje aí dos versos de número 3 ao verso de número 8, Amós capítulo 1, do verso de número 3 ao verso de número 8, e nós estamos usando aqui a NVI, a nova versão internacional, e vai dizer o seguinte: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque trilhou Gileade com trilhos de ferro pontudos. Eu porei fogo na casa de Hazael, e as chamas consumirão as fortalezas de Ben-Hadad. Eu derrubarei as portas de Damasco e destruirei o rei que está no vale de Avém. E aquele que segura o cetro de Bet-Eden, o povo da Síria, irá para o exílio de Kir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza, e ainda mais por 4,
eu não anularei o castigo, porque levou cativas comunidades inteiras e as vendeu a Edom. Eu porei fogo nos muros de Gaza, as chamas consumirão as suas fortalezas, eu destruirei o rei de Asdod, aquele que segura o cetro em Ascalon, eu erguerei a minha mão contra Ecrom, até que morra o último dos filisteus. Só para a gente entender, e a gente já traz aqui algumas aplicações bem práticas aqui para nós, nesta manhã, sobre o livro de Amós. Quem foi o profeta Amós? A palavra Amós significa aquele que carregava fardos. Amós, como diz lá no capítulo de número 7, no verso de número 14, vai dizer que Amós ele era um homem de Tecoa. Ele era um homem pecuarista, ele era um homem, um agricultor, ele era um homem do agronegócio. Ele era uma pessoa simples. Capítulo 7, verso 14, diz que ele cuidava dos gados, ele também cuidava dos sicômoros, um tipo de uma figueira, mas não uma figueira de uma boa qualidade, uma figueira de uma inferior qualidade. Ele era um homem comum, um homem simples. E nós vamos ver aqui, então, no capítulo 1 e capítulo de número 2, que este homem chamado Amós, o carregador de fardos, ele vai trazer, então, juízo para 8 nações. Né? Mas esse juízo não vem da parte dele, vem da parte do Senhor, como diz aqui no verso de número 2 do capítulo 1. Ele diz assim, ele diz, o Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém, secam-se as pastagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo. Então ele está dizendo, olha, Deus está anunciando juízo. Deus está vendo tudo que está acontecendo no mundo, porque Deus não é apenas o Deus de Judá, e Deus também não é apenas o Deus de Israel. O salmista, no Salmo de número 22, verso 8, ele vai dizer, pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa todas as nações. Então, ele era de Tecoa, Tecoa ficava bem ao sul, ficava mais ou menos a 10 quilômetros ali de Belém, ou seja, ele era da região de Judá, mas ele vai para o norte. Nessa época o reino já havia sido dividido, o reino do norte e o reino do sul, como nós vemos aqui no verso 1, ele está então profetizando na época de Jeroboão II, que era filho de Jeoás, e na época do rei Uzias. Uzias era rei do reino do sul e Jeroboão II era rei do reino do norte. Era um tempo de muita prosperidade, tanto em Judá quanto no reino do norte. Jeroboão II foi o rei que mais reinou no norte. Ele reinou durante 41 anos. A gente sabe que o reino do norte não teve apenas uma dinastia como o reino do sul. O reino do norte teve cerca de 9 dinastias diferentes. Foi marcado por muita crueldade, muita barbárie, muito sangue, né? Então, diferente então do reino do sul, que teve também ali os seus 20 reis no sul e 20 reinos no norte, diferente, então, o reino do sul nós tivemos apenas a dinastia de Davi. Nesse tempo aqui, no reino do sul, quem estava reinando era Uzias. Foi na mesma época, então, que o profeta Isaías recebe seu chamado. Na verdade, foi logo depois. Se você se lembrar, em Isaías capítulo de número 6, Isaías vai dizer, no ano em que morreu Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Então foi no ano da morte do rei Uzias. E aqui é interessante, então nós vemos aqui duas coisas. Primeiro, apesar de nós termos 9 dinastias, 20 reis diferentes no reino do norte, essa era uma época em que o reino do norte estava prosperando muito. Quando eu falo prosperando, nós estamos falando prosperando financeiramente. E aqui é algo interessante, então, para a gente já começar a trazer algumas aplicações para a nossa vida. A prosperidade financeira não quer dizer que as pessoas estejam bem espiritualmente. Havia muita riqueza no reino do norte, na época de Jeroboão II. Na verdade, foi a época em que o reino do norte mais avançou financeiramente, mais prosperou financeiramente, mas foi um tempo em que o povo mais estava longe de Deus, mais afastado do Senhor. E é assim também, muitas vezes. As pessoas têm dinheiro e se afastam do Senhor. Às vezes não são as dificuldades que nos afastam de Deus. Às vezes é o tempo de prosperidade. É no tempo da prosperidade que a gente não tem mais tempo para Deus. Quando a gente está passando por luto, pelo vale, pelos desertos, pelas dificuldades da vida, né?
Nós vamos à igreja, nós subimos monte, nós fazemos campanha, nós fazemos um monte de coisa. Afinal de contas, nós estamos precisando do favor de Deus, nós estamos precisando da intervenção do Senhor. Quando vem então as coisas, né? E a gente começa a ganhar o dinheiro, e a gente agora tem dinheiro para comprar uma casa de praia em Marataízes, em Guarapari, sei lá onde, e a gente tem um dinheiro para comprar um sítiozinho, né? Uma chácarazinha, e você vira o crente chacrinha. Conhece o crente chacrinha? Aquele que todo dia, não, pastor, não fui na igreja não, porque eu tenho uma chacrinha para cuidar, eu tenho uma chacrinha para cuidar. Piada horrível, né? Mas enfim, é o crente chacrinha. Né? Então assim, tem muita gente que está nessa, e aí ele para de servir, ele para de atuar na igreja, ele para de discipular, ele não tem tempo para fazer curso, ele não tem tempo para fazer escola bíblica, ele não tem tempo para ser um professor, ele não tem tempo para estar trabalhando na intercessão, ele não tem mais tempo para Deus. Afinal de contas, Deus o abastou muito, afinal de contas, Deus deu muita riqueza para ele, agora ele tem que cuidar e administrar e usufruir dessa riqueza que Deus deu para ele. Nem toda riqueza vem de Deus, e a gente precisa se lembrar disso. Quem foi que colocou Jesus lá no topo do monte e diz, olha só, está vendo tudo isso? Se você se dobrar, eu te darei isso. Nem sempre prosperidade financeira vem de Deus, não confunda. Tem uma teologia infernal do capeta, uma teologia demoníaca, que diz que a sua relação espiritual está ligada com aquilo que você tem financeiramente. O problema é que a Bíblia nunca fala sobre isso. Eu não estou falando aqui para você ser um franciscano, eu não estou falando aqui para você fazer um voto de pobreza, mas o que eu estou dizendo aqui é: não deixe os benefícios, não deixe o dinheiro, não deixe que a bênção do Senhor governe a sua vida e te afaste do Deus Todo-Poderoso. E esse povo estava afastado, estava longe. Era o momento em que o povo mais sofria injustiça social, riqueza em Israel, riqueza em Judá. Mas estuda um pouco sobre os 20 reis do norte. Estuda um pouco sobre a época de Jeroboão, os 41 anos que ele reinou. Você vai ver que foi o tempo de maior corrupção, o tempo de maior injustiça social, um tempo em que eles oprimiam o pobre. Está tudo ligado a isso. E o negócio era tão sério. Coloca aqui para mim, Deide, por favor, o capítulo 7, a partir do verso de número 12. Existia um homem chamado Amazias, e era interessante porque Amazias, ele era sacerdote no norte. Todos nós sabemos que quando Jeroboão primeiro começou a reinar, depois da morte de Salomão, ele então vai colocar para que o povo cultue o reino do norte, o reino de Israel, cultue em 2 lugares. Betel, não é isso? Mais ao sul, e Siló mais ao norte. E ali ele vai colocar o quê? Os bezerros de ouro. Porque ele dizia o seguinte: o povo não precisa subir para Jerusalém para adorar. Porque se esse povo sobe para Jerusalém para adorar a Deus, eu posso perder o governo sobre eles. Então ele vai colocar aí. E aí ele vai levantar sacerdotes ali. A gente sabe que os sacerdotes, eles tinham que ser da tribo de Levi, eles tinham que vir da linhagem de Arão para serem sacerdotes. E então Jeroboão I, depois da morte de Salomão, quando ele rompe com Roboão, que era filho de Salomão, e ele inicia então o reino do norte, ele vai levantar então falsos sacerdotes. Sacerdotes que estavam emparelhados com o governo, sacerdotes que se vendiam, sacerdotes não muito diferentes dos dias de hoje, que não pode falar sobre governantes abortistas, que não pode falar sobre governantes corruptos, que não pode falar sobre governantes que têm sua ideologia, porque tem um cabide de emprego lá. Gente, não era nada diferente. Aí existia um sacerdote chamado Amazias. Aí Amazias, que era sacerdote do norte, chega e diz o seguinte para Amós: Amós, o que você está fazendo aqui no nosso meio? Por que você está profetizando todas essas coisas contra nós? Por que você está falando que Israel será destruído? Por que você está profetizando que a Síria irá conquistá-lo? Por que você está falando sobre essa derrota que Israel vai sofrer? Eu quero que você vá embora daqui.
Porque tem pessoas que são assim. Elas não gostam de lidar com a verdade, elas não gostam de ouvir a verdade. E existia, gente, aqui um emparelhamento, então, da instituição igreja com governo. Essa aqui era a grande questão aqui. Nós estamos vendo aqui esse emparelhamento, nós estamos vendo aqui, então, o governo, então, mandando sobre as questões religiosas. E é por isso, então, que Amazias pega e diz o seguinte: vai embora, vidente. Ele está falando aqui de uma forma, inclusive, pejorativa, sobre o profeta Amós. Vai embora. Fuge imediatamente para a terra de Judá, que é a sua terra. Lá você vai ganhar o seu pão e lá você vai profetizar. Verso 13, por favor. Não profetize mais em Betel, não profetize mais aqui no Reino do Norte, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Gente, a instituição do Estado não era um lugar de submissão ao Senhor. É por isso que hoje tem um monte de pastor vendido, colocando político dentro dos púlpitos da sua igreja, colocando eles para... Sabe por quê? A igreja deixou de ser igreja, está um emparelhamento, seja lá o que for, gente. E não vem com esse papo fiado. Eu vou abrir só um parênteses aqui, que eu acho que até aqui eu posso. Não vem com esse papo fiado de que só existe um da direita e que todo mundo tem que votar em um da direita porque nós somos crentes, porque crente não vota na esquerda, porque crente é contra a ideologia de gênero, porque crente ele é não sei o quê, porque crente não é abortista. Você tem um monte de bom político a presidente da república que é contra a ideologia de gênero, que é contra... Gente, esse negócio de primeiro turno a gente tem que ficar junto, você vota em quem você quiser. O primeiro turno, o presidente da república, ele só ganha se ele tiver 50% mais um de tudo aquilo que foi contabilizado. Estão querendo enganar. O presidente da república só não tem segundo turno, deixa eu te explicar, só não vai ter o segundo turno se algum político receber 50% mais um. Se não receber, não vem com esse papo, eu não posso pulverizar porque... Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. É uma vergonha quando a gente vê a instituição do Estado, sabe, se colocando no lugar da submissão ao Senhor e vendo pastores achando que igreja é curral eleitoral. Aqui não, senhor. Você vota em quem você quiser. Você é ali para votar em quem você quiser. Sabe por quê? Eu acredito que o mesmo Espírito de Deus que fala comigo, fala com você também. O mesmo Espírito de Deus que fala comigo, e ele não fala só aqui no templo, ele não fala só aqui na igreja, ele fala nas nossas casas, ele fala quando nós estamos fazendo a nossa caminhada na praia, ele fala quando nós estamos subindo montes, ele fala na nossa trajetória, quando nós estamos ali no trânsito da nossa cidade. Deus fala conosco, gente, pelo amor de Deus. Eu não vou ficar falando aqui em quem que você tem que votar ou não. Eu creio que você é livre para isso e eu acredito que o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que fala conosco, ele também vai trazer uma orientação em quem você vai escolher, seja para a presidência, seja para o governo, seja deputados estaduais, federais ou senadores. Deus vai falar. Agora, não deixe de pedir orientação ao Senhor, porque Deus fala. Se Deus não falasse, gente, não tem nem por que a gente estar aqui. Vamos ser sinceros? Igreja não pode ser usado como curral eleitoral. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Amazias está dizendo o seguinte: ei, você está falando contra Israel, você está falando contra Jeroboão II, você está falando contra a nossa nação, vai embora. É por isso que tem muito pastor bom, pastores excelentes, mas eles não têm a mesma visualização. Sabe por quê? Porque o que hoje o povo está querendo não são profetas como Amós, são sacerdotes como Uzias ou como Amazias. São sacerdotes que estão emparelhados com o governo, são sacerdotes que têm conchavos
com governos para que eles consigam favores especiais para os seus membros e para as suas igrejas. Deixa eu falar, aqui não, Jacaré. Vai para outro lugar. Aqui não. Aqui cada um é livre para fazer a escolha que quer, consciente de que o seu voto irá também abençoar ou prejudicar as novas gerações. Então nós fazemos isso debaixo de um temor do Senhor. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém. É exatamente isso então aqui que está acontecendo. Nós estamos vivendo então nessa época em que eles estavam vivendo nessa época de aparente prosperidade, mas o povo estava sofrendo, o povo estava sendo dominado. E aqui o que Amós está trazendo aqui para estas nações, e não apenas para a nação de Israel, como nós falamos. São 8 nações. São 8 nações para a qual Amós vai profetizar. A primeira nação que nós vemos aqui é a Síria. Ele fala Damasco, porque Damasco era a capital da Síria. A segunda nação é a nação dos filisteus, da Filístia, aonde ele usa aqui como exemplo uma das 5 cidades da Filístia, que era Gaza, talvez era a principal. Depois ele vai falar sobre a Fenícia. Ele vai falar, o que Deus está falando aqui para essas 8 nações? Deus está vendo tudo o que está acontecendo aí, mas olha só, nada vai se passar impune. Deus está vendo todas as atrocidades que vocês estão fazendo, Amons, Moabitas, Edomitas, Judá, Israel. Deus está vendo as suas atrocidades. Mas deixa eu te falar uma coisa, de Sião o leão está rugindo. Ele está clamando, ele está falando. Quando ele fala o leão está rugindo de Sião, é lógico que é uma metáfora aqui da pessoa de Deus, rugindo do lugar santo que era Sião, onde foi feito o templo, o primeiro templo construído por Salomão. E ele está falando o seguinte, Deus está falando, Deus está decretando uma palavra de justiça contra toda essa atrocidade que vocês estão fazendo. Porque Ele não é Deus de Judá, Ele não é Deus de Israel, Ele não é Deus do templo, Ele não é Deus de crente, Ele é Deus das nações. Ele não é Deus de um povo, Ele é Deus de todos os povos. Ele não é um Deus apenas nosso. Deus é um Deus de todos. Ele não morreu por alguns, como diz João 3,16, Ele morreu por todos nós. E é exatamente isso, então, que Amós está trazendo aqui. É um Deus que está se preocupando não apenas com os pecados religiosos, mas é um Deus que está olhando aqui para a violência extrema que a Síria estava cometendo. É um Deus que está vendo aqui o que a Filístia estava fazendo na questão do comércio dos seres humanos. Então, antes de Deus julgar Israel, antes de Deus julgar a nação de Judá, Ele vai julgar então esses outros 6 primeiros povos. Ele vai julgar então, e é exatamente sobre esses 2 julgamentos que nós vamos falar hoje. O julgamento contra a Síria, aonde Deus está vendo a violência que os homens estavam tentando esconder. E ele diz o seguinte, por 3 transgressões, como eu disse isso aqui no domingo passado, por 3 transgressões de Damasco, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. O que ele está dizendo aqui, a maldade de vocês já extrapolou demais. Para todas as 8 nações ele vai citar esse coro aqui. Para as 8 nações ele vai falar essa frase. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte, olha, vocês já extrapolaram. O pecado de vocês aqui está demais. Agora eu vou entrar aqui com uma medida, porque a medida do pecado de vocês chegou ao fim. Nós precisamos nos lembrar disso. Deus, Ele é benevolente, Deus, Ele é misericordioso, mas para as 8 nações Ele está dizendo, por 3 transgressões e ainda mais por 4. E às vezes a gente precisa se lembrar disso, que a medida do nosso pecado, a medida da nossa iniquidade, a medida da nossa transgressão, uma hora vai chegar
ao fim. E nós precisamos estar preparados para isso. Deixa eu te dizer algo aqui. Se você se lembrar sobre a mensagem escatológica de Jesus, a partir de Mateus capítulo 25, ele vai dizer o seguinte: estejam preparados para este tempo. Olha só o que ele está dizendo: estejam preparados para este tempo. Que tempo é esse, Arthur? O tempo dos finais do tempo. Quando será? Não sabe. Haverá guerras, rumores de guerra. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Tem uma coisa que está me assustando. Tem uma coisa que está me assustando, me deixando em pânico. Eu preciso conversar com vocês. Quando ele diz estejam preparados, não é se preparem. Parece que a gente está assim, ó, andando no mundo da lua. A gente tem visto guerras como nunca. Nós temos visto rumores de guerras. Nós temos visto atrocidades acontecendo contra os cristãos. Nós vimos as perseguições que estão acontecendo aqui. Domingo passado eu falei sobre aquele rapaz que citou um poema. E por citar um poema, uma senhora do Ministério Público se sentiu ofendida porque falou sobre Deus, já no Brasil. Esse diálogo que está tendo na nossa Câmara Legislativa aqui em Vitória, onde vereadores estão dialogando e discutindo se as nossas crianças podem ou não podem orar na hora do intervalo. Elas podem ou não podem ter clubinho, elas podem ou não podem ler a Bíblia de forma voluntária. E a gente está olhando assim, falando assim, o que está acontecendo? Estão cerceando o nosso direito. Estão nos privando de fazer muitas coisas. E Jesus já havia falado há 2000 anos atrás, estejam preparados. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Mas parece que a gente ainda está olhando para o tempo e sem saber identificar o tempo. E alguns cristãos estão deixando para se preparar. E nós já estamos vivendo, e provavelmente se a nossa geração não for, talvez a próxima geração vai ser a geração dos finais do tempo. E nós ainda estamos assim, não, eu vou esperar um pouco para me preparar. Não, deixa primeiro eu adquirir riqueza. Deixa primeiro eu acabar minha faculdade. Deixa primeiro eu conseguir um emprego melhor. Deixa primeiro... Gente, nós estamos vivendo os últimos tempos. E parece que a gente está sem entender. Parece que a gente está sem distinguir. Parece que a nossa sensibilidade para tudo aquilo que Deus já falou, já disse, nós estamos perdendo. Precisamos ser uma igreja preparadas para a volta de Jesus, porque a qualquer momento Jesus vai voltar. E isso não é assustador, isso pelo menos para mim é confortador. Isso para mim é confortador. Mas a gente não está preparado. Deixa primeiro eu adquirir minhas riquezas, deixa primeiro eu ter isso, aquilo outro, deixa primeiro eu me casar, deixa primeiro eu ter a minha casa própria. E ele vai dizer o seguinte: estejam preparados. Nós estamos preparados? E aí Amós, ele está trazendo aqui o seguinte, ele começa a descrever a maldade. A maldade que a Síria estava fazendo. E ele está dizendo, olha, a medida do pecado de vocês chegou ao limite. O pecado da Síria foi escrito assim, porque vocês trilharam Gileade com trilhos de ferro. Você imagina que imagem brutal, que imagem maléfica, que imagem grosseira é essa? Os instrumentos que eram usados para debulhar o trigo, agora então estavam sendo usados contra as pessoas. Era uma metáfora de uma crueldade desumana jamais vista. Ele está dizendo, aquilo que vocês usam, aquele negócio cheio de pontiagudo que vocês usam para o trigo, vocês estão usando para matar e ferir pessoas. Que crueldade desumana. E aí então, a gente vê que sempre que o poder é usado para esmagar as pessoas, Deus sempre toma conhecimento disso. Deus não está apático, gente.
Deus está vendo tudo o que acontece, não é na igreja. Deus está vendo tudo o que acontece nos palácios. Deus está vendo tudo o que acontece nas câmaras legislativas. Fique tranquilo, porque Deus está vendo tudo o que acontece na corte. Deus está vendo tudo o que acontece nas nossas cortes. Deus não está apático a nada disso. É exatamente isso que ele está falando através do profeta Amós. Eu estou vendo a desumanidade, eu estou vendo a crueldade que vocês estão fazendo. Governos oprimindo cidadãos, organizações explorando trabalhadores, famílias que praticam violência doméstica, pessoas que usam sua posição para humilhar as outras. Quem esmaga pessoas nunca passa desapercebido diante de Deus. E aí vem o segundo pecado. O segundo pecado da segunda nação. Ele vai dizer: Sabrina, está tudo certo? Vem cá então, por favor. Aí vem o segundo pecado e diz o seguinte: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza, e ainda por mais 4, eu não anularei o castigo, porque levou cativas as comunidades inteiras e as vendeu. Deus está condenando aqui quem transforma pessoas em mercadoria. Agora Deus está se dirigindo aos filisteus. O pecado dos filisteus foi diferente do pecado dos sírios. Os sírios estavam pegando ali as trilhadeiras para os trigos, estavam passando em cima de pessoas. O que os filisteus estavam fazendo? Os filisteus estavam escravizando pessoas e estavam usando essas pessoas como mercadoria. Os filisteus realizavam ataques às cidades israelitas e capturavam homens e mulheres. Levavam crianças, separavam crianças dos seus pais e das suas mães e vendiam pessoas como escravos. Não era apenas uma guerra comercial. Para eles, vidas tinham preço, famílias eram separadas, crianças eram arrancadas do pai. Tudo isso visando lucro. Naquela época, Gaza, uma das principais cidades da Filístia, era um importante centro comercial do Mediterrâneo. E ela participava da questão do comércio de escravos. O pecado aqui denunciado não era apenas capturar pessoas. O pecado aqui denunciado era lucrar com a desgraça humana. Infelizmente, gente, a escravidão não acabou. Quem quiser ir depois, com a Junta de Missões Nacionais, conhecer um pouco do que acontece lá na Ilha do Marajó, eu te convido. Eu quero levar um povo lá, para vocês entenderem que a escravidão, a captura de pessoas, sendo vendidas como escravos, na nossa nação ainda não acabou não. Em algumas regiões, onde a Milton e Melissa tiveram, nas regiões ribeirinhas da Amazônia, crianças ainda são vendidas por preço de nada, como mercadorias, e às vezes pelos seus próprios pais. Nós estamos quietos, afinal de contas, Dave, está tudo muito bom. Vitória é uma boa cidade, nós temos agora aqui, podemos andar por sobre o mar, está tudo tranquilo para nós. Mas deixa eu te dizer, talvez você esteja falando o seguinte: o que acontecia na Síria é diferente. Não é. Essa crueldade que estão fazendo na Nigéria, matando cristãos. Gente, crianças estão sendo incendiadas na frente dos seus próprios pais por não negarem a Jesus. E o nosso coração não dói. Nós achamos tudo normal. Deus está falando aqui para a Síria: eu conheço a sua brutalidade, eu conheço a sua iniquidade, eu conheço essa violência desumana que vocês estão fazendo, e deixa eu te falar uma coisa: o pecado de vocês chegou no limite.
Agora Deus está falando para Filistia ou para Filístia o seguinte: o pecado de vocês chegou no limite, vocês estão vendendo pessoas como escravas, vocês estão capturando pessoas e vendendo elas simplesmente para adquirirem lucros. E Amós, ele sai de Tecoa, é isso que eu quero que você entenda. Amós sai de Tecoa, Amós sai da sua casa, Amós deixa o seu campo, Amós deixa o seu negócio, Amós vai para Israel profetizar. As pessoas não querem ouvir, os sacerdotes não querem ouvir, a igreja não quer ouvir. Amazias, o sacerdote de Betel, diz: volte para o seu lugar, mas ele diz: Deus vai cumprir, porque Deus não é apenas um Deus de palácio ou de templo, Deus é um Deus de palácio. Deus não é apenas um Deus que olha se você está ou não fazendo sexo fora do casamento. Deus não é apenas um Deus que olha para você e diz: olha, você adulterar é pecado. Não, Ele é um Deus que diz: toda injustiça social é pecado. Nós não podemos nos calar, nós não podemos ficar quietos por aquilo que Deus está rugindo de Sião e dizendo e falando sobre o pecado da corrupção, o pecado da imoralidade. Nós não podemos nos calar se de Sião o leão ainda continua clamando e vendo a opressão dos povos. Nós não podemos nos calar se de Sião o leão de Judá ainda está clamando contra a grande tributação do nosso estado e os grandes valores de impostos que os cidadãos pagam. Nós não podemos nos calar contra isso, porque o livro de Amós, nos seus 9 capítulos, fala exatamente sobre isso. E aqui o que está acontecendo é que muitas vezes os métodos mudaram, mas o pecado continua o mesmo. Eu vou terminar cantando essa música. Essa talvez seja uma das músicas mais cantadas em todo o mundo. Pessoas de dentro da igreja, pessoas de fora da igreja já gravaram essa música. Maravilhosa Graça, em inglês significa Amazing Grace. Uma música que foi gravada e foi composta no século XVIII por um homem chamado John Newton. John Newton, ele não vai escrever essa música simplesmente como um tempo que ele teve ali de contemplação com o Senhor. Essa música, escrita Maravilhosa Graça, foi escrita por um homem que se olhava para dentro dele e dizia: eu não sou merecedor dessa graça. Aquilo que Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 15, verso de número 16. Essa graça que me alcançou, e eu sou o mais miserável de todos os homens. John Newton olhava para ele e dizia a mesma coisa. Essa música se tornou a música cantada pelos escravos na Inglaterra. Essa música se tornou a música cantada por aqueles que viviam em opressão. Porque John Newton, antes de escrever essa música, John Newton, antes de se tornar um pastor anglicano, ele foi um menino que perdeu a sua mãe com 11 anos de idade. A mãe que ensinava no caminho, o pai sem saber o que fazer com aquela dor de John Newton, com aquele luto, e se tornando um pré-adolescente, adolescente rebelde, e se tornou violento contra as pessoas, dizendo que Deus não mais existia. Seu pai, sem saber o que fazer, colocou ele dentro de um navio e disse: agora você vai aprender a virar homem. John Newton fica rebelde com Deus, e ele começa então a trabalhar em navios como o pai dele trabalhava. Aos 18 anos ele foi convocado pelo governo inglês para servir a marinha, e ele se rebelou. Ele já tinha se tornado um homem rebelde, e ele disse que ele não iria servir, e ele foi chicoteado 200 vezes na frente de todo mundo. E aquilo então trouxe uma mágoa ainda maior a John Newton. Aos 23 anos de idade, John Newton se torna um capitão de navio negreiro. E ele passa a ser um capitão de navio negreiro que ia até a costa da África capturar negros
para trazer para a Europa, para a América Central e para a América do Sul. E certa vez, John Newton, na costa da África, ele se perde, fica lá, e ele se torna escravo durante algum tempo daqueles do qual ele escravizava. E ele viveu um tempo de muita dor, um tempo de muito sofrimento durante aquele tempo, aonde ele vai relatar em um dos seus livros que ele não tinha lugar para dormir, não tinha lugar para comer, não tinha absolutamente nada. Ele era tratado como escravo, como indigente naquele lugar, como menos do que um animal, lá na costa da África. E então, em 1748, ele pega o navio de volta, ele consegue se soltar, ele consegue se libertar, e ele pega o navio chamado Greenhound. E ao estar voltando ali no Atlântico, no dia 10 de março de 1748, o Greenhound passa por uma grande tempestade. E a história conta que parte do navio já estava se degenerando, parte do navio já estava se estragando, e toda a tripulação ia morrer naquela tempestade com ondas imensas do tamanho de edifícios de 10 andares. E depois de muitos anos, depois de décadas, ele vai dizer em sua biografia que ele vai clamar, depois de décadas, pela misericórdia do Senhor, dizendo: Senhor, haja com misericórdia na minha vida, haja com misericórdia da vida das pessoas que estão aqui. E ninguém morreu naquele dia. Ele não se converteu de forma repentina. Mas a história e a biografia dele conta que depois dessa tempestade que ele sofreu no navio de Greenhound, voltando para a Inglaterra, ele começa a ler e meditar na Bíblia. Ele começa a orar. Ele começa a ter uma comunhão com Deus. Ele ainda era capitão de navios negreiros. E ele conta que nos navios, quando ele ia capturar pessoas negras na costa da África, ele lia a Bíblia e meditava, e alguma coisa começou a incomodá-lo. Aqueles gritos nos porões dos seus navios. E ele diz que, mesmo depois da sua conversão, ele não conseguia dormir uma noite sequer sem ouvir aqueles gritos dos porões, daqueles negros que morriam. E eram centenas de pessoas que eram mortas. E ao morrerem, ao ficarem doentes, eles eram jogados no mar Atlântico para serem comidas de tubarões. Mas ele se converte. Ao se converter, com cerca de 39 anos, ele se torna um pastor anglicano. E um dia, ele estava fazendo um sermão sobre 1 de Crônicas, capítulo 1, verso de número 17, quando Davi vai falar sobre o favor de Deus sobre ele e sobre a família dele. E quando ele estava, essa música ela foi feita no preparo desse sermão para a sua igreja. E ao preparar este sermão, ele vai escrever essa música chamada Maravilhosa Graça, que era cantada nos navios negreiros, nos plantios de algodão, que era cantada pelas pessoas menos favorecidas e opressas. Mas não acaba aí. A história nos conta que ele vai discipular um homem chamado William Wilberforce, que foi um grande parlamentar inglês. E foi através de William Wilberforce, em momentos em que ele pensava em desistir da política, John Newton virava para Wilberforce e dizia: não desista, porque Deus vai te usar para trazer a abolição da escravidão para a nossa nação. E algum tempo antes dele morrer, aos 84 anos, William Wilberforce conseguiu no parlamento inglês extinguir a escravidão naquela nação. Porque um homem, essa música não nasce, gente,
de um homem que não viveu as barbáries da vida. Essa música não nasce de um homem que viveu num berço de santidade. Quando ele escreve essa música, ele está dizendo: foi a maravilhosa graça que me alcançou. Eu não sou merecedor, mas Deus me alcançou. É um homem que vem de capitão de navio negreiro, lutou pela libertação da escravidão na Inglaterra, através de William Wilberforce, o homem que ele discipulou. Mas ele diz: a maravilhosa graça, mesmo com as minhas dores, mesmo com o meu passado cruel, mesmo com o meu passado de brutalidade, a graça do Senhor me alcançou. E é exatamente isso, gente. Nem eu e nem você estamos além da graça do Senhor. A graça que alcançou Paulo, um homem que era perseguidor de cristãos e se tornou o maior bandeirante do primeiro século. A graça que alcançou John Newton, um homem que era capitão de navio negreiro e agora escreve a música mais cantada em todo o mundo, Maravilhosa Graça. É a mesma graça que pode mudar, transformar a história da nossa vida. Agora a graça, ela nos transforma para que nós sejamos agentes transformadores da parte de Deus. Não existe uma fé passiva. A nossa fé precisa se levantar para falar sobre a graça de Cristo Jesus para este mundo que está preso, opresso e que precisa se libertar do mal. Não vai embora não, fica de pé, vamos cantar essa música. Vamos fazer dela a nossa oração e no final dessa música nós vamos nos despedir. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou, perdido andei sem ver a
Que Deus abençoe sua vida, seu domingo. Até logo mais à noite.